Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 5 e 32. Gente, hoje vamos falar sobre a empatia, certo? Que é uma habilidade, né, solicitada pelo mercado, né, para que nós consigamos desenvolver a inteligência emocional. Então, se nós pegarmos, né, o conceito, né, literal, né, o conceito que está no dicionário de empatia, certo? A gente vai descobrir que a empatia ela é a capacidade, certo, de nós nos colocarmos no lugar do outro, enxergando, né, na perspectiva afetiva, cognitiva e a partir daí desenvolvendo a compassividade, que seria a compaixão, certo? Na esfera afetiva, seria a partilha e compreensão dos estados emocionais do outro, certo? E na esfera cognitiva, seria a capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. É interessante, né, a empatia nesse sentido, porque e meio paradoxo, porque o mercado, né, está solicitando que as pessoas desenvolvam empatia. Veja que loucura, né? Porque a nossa compreensão de mercado ou de economia é que vamos dizer assim, é uma entidade, né? É um sistema, né? Vamos dizer assim, de exploração, né? De querer que as pessoas, de explorar o máximo que a pessoa tem, né? E descartar, de, de promover a subjugação, né? De ser algo selvagem, certo? E aí o que acontece? Vem o segundo Fórum Econômico Mundial e diz que as pessoas precisam desenvolver habilidades, dentre elas a empatia. Como assim? Então, gente, se a gente fizer uma análise do que é o mercado, né, são mecanismos de troca, de relação, de bens, serviços e produtos. É uma teia onde todos nós estamos inseridos, né, de modo a, na sua raiz, né, na sua essência, né, de modo a que a gente compartilhe tudo que nós temos de serviços, cada um desenvolvendo uma área diferente, né, um produto ou um bem diferente, e que nós façamos esse compartilhamento, né, através das regras, né, de mais-valia, de demanda e assim por diante. Certo? Então, em suma, essa aí é o mercado. E as empresas são células dentro desse corpo. Então, as empresas não são as paredes, não são os processos, não são as máquinas. As empresas são um conglomerado de pessoas que, para essa empresa funcionar ou atingir a sua missão, o seu propósito, as pessoas precisam estar se relacionando bem ou trabalharem juntas em torno da produção de um produto ou de um serviço ou de um bem. Então, quando essas relações elas não funcionam bem, cai a produtividade, certo? Então essa teia, né, esse organismo, ele não vai funcionar bem, certo? Se a gente fizer a comparação do nosso corpo, se as nossas células resolverem fazer ou crescer ou se desenvolver num caminho diferente do que ele se propõe a fazer e ela cresce de forma desorganizada, o que é que acontece no nosso corpo? Um câncer, certo? Então, todos nós temos um propósito ou missões, né? E que o resultado dessa missão ou a entrega desse resultado, ela compõe, né, uma engrenagem dessa máquina ou dessa teia. Então, é uma ilusão acharmos que nós estamos sozinhos. A gente está dentro dessa teia, a gente está nesse entramelado, né, de pessoas e que um contribui para o desenvolvimento do outro. Então, quando um produz um serviço, um produz um bem de consumo, um produz... Então, é essa junção das coisas que vai dar a unidade, certo? Então, se eu deixo de contribuir em alguma parte, eu estou enfraquecendo essa teia. E se essa teia não tem a sua função, né,
não atende a sua função de ser bom para todos, acaba que ela perde a sua essência, certo? Agora também não podemos ser hipócrita ao dizer que esse domínio do mercado está na mão de poucos e esses poucos querem manter esse domínio, certo? Porém, o acesso à tecnologia para todos e o acesso ao conhecimento através da internet, por exemplo, está fazendo com que essas pessoas estejam morrendo de medo, porque está dando poder, né, para as pessoas. As pessoas estão tendo acesso e saber o que fazer com esse poder, né, que é o X da questão. Mas o que é que eu quero falar para vocês? É que nós precisamos desenvolver, né, a empatia, né, que é nos colocarmos no lugar do outro, tentar entender como o outro pensa, para aí sim a gente conseguir melhorar essas relações. Então, eu vou deixar aqui, vou solicitar, né, que para vocês que queiram entender um pouco melhor sobre essa ilusão de estarmos sós, assistam um vídeo do Murilo Gun, que eu falei no vídeo anterior, que é Ilusões e Visões, certo? Hard Work Papai 5. Então, se vocês colocarem essa descrição lá no YouTube, vocês vão encontrar, certo? E ele fala justamente dessa ilusão que nós temos de acharmos que nós estamos sós. E, na verdade, nós não estamos numa teia, certo? Estamos tecidos juntos, ele fala, certo? Então, nessa perspectiva de tentar ou de buscar o desenvolvimento da empatia, eu vou deixar aqui para vocês 5 passos, certo? São 5 maneiras de nós, de nos ajudarmos a estimular e desenvolver essa empatia. Primeiro ponto, respeitar a opinião alheia, certo? Então, para eu conseguir me colocar no outro, eu preciso respeitar o que ele pensa, que muitas vezes é diferente do meu. Então, a gente está vendo aí a intolerância que nossa sociedade está mergulhada, porque está na ilusão de que vive só, né? Está na ilusão da vida egoísta, certo? E está se esquecendo que nós vivemos numa teia que um depende do outro. Então a gente precisa respeitar. Então um exercício, né, um convite, nós vamos ter a oportunidade de fazer agora. Estamos às vésperas de uma eleição municipal. Daqui a pouco começa aquela briga ideológica, né? E o que é aquela briga ideológica? É a intolerância de aceitar que o outro possa vir a pensar diferente de mim. Então, veja que coisa egoísta. Então, eu quero empurrar o que a pessoa aceite ou adote a forma que eu penso. E não respeito que o outro possa pensar diferente de mim. Isso é uma atitude extremamente egoísta, tá? Reconhecer as emoções, certo? Então é se colocar no lugar do outro, segundo passo. Eu me colocando no lugar do outro, eu tento interpretar se eu tivesse nessa situação, como eu me sentiria. Então isso é um exercício para tentar entender, né, o que o outro pensa, o que o outro sente, né, basicamente. Terceiro passo, ouvir primeiro. Então, a gente vive numa sociedade tão acelerada, que até parado minha mente está... E às vezes eu tenho uma relação, estou em relacionamento com uma pessoa, certo? E eu não escuto, na verdade eu não ouço o que a pessoa está falando, né? Ela está falando, a informação está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, e a gente não, de fato, não está compreendendo, né, como a pessoa pensa, ou o que ela quer falar, ou como ela se sente de fato. Então é o primeiro ponto, exercitar a escuta. Então não sei se vocês já viram, né, que um dos caminhos, né, que uma das solicitações, né, que as empresas fazem, né, ou pedem, né, ou estimulam, né, nos seus colaboradores é a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? É de fato você ouvir o que a pessoa está fazendo, ouvir o que a pessoa está falando, né, e ser proativo, realizar algo que realmente vai ajudar a pessoa na essência do que ela está falando, certo? Então é ouvir primeiro, tá? Depois estar realmente disposto a ajudar.
Então é se colocar à disposição de tentar resolver o problema do outro. E por fim, inspirar para que esse ciclo virtuoso, né, se repita por outras pessoas. Então, se eu respeito a opinião do outro, certo? Eu me coloco no lugar do outro e tento entender que sentimento ele está tendo em relação àquela situação. Se eu escuto, certo? E realmente eu me coloco à disposição para ajudar, essa pessoa que foi beneficiada, ela vai ser inspirada a fazer a mesma coisa. E aí a gente começa a empurrar, né, iniciar, né, essa roda, né, de empatia entre as pessoas. E a gente vai passar a ter, né, uma vida em sociedade bem melhor. Então, gente, quando a gente larga, né, um pouco os nossos objetivos pessoais e começa a entender que nós não estamos sós, né, que não existe essa ilusão de separação, né, e que se eu ajudo o outro, eu estou me ajudando também, certo? Então a gente vai com certeza caminhar para uma sociedade melhor, mais justa e que todo mundo se beneficie, né, com essa nova forma de agir. Inclusive o mercado, que está solicitando que nós sejamos mais produtivos, né? E se a gente conseguir se relacionar melhor, com certeza seremos produtivos. Tem uma frase que eu vi e dei uma outra interpretação à produtividade. Então, tem um cidadão que ele fala, que o nome dele é Pablo Marçal, ele diz o seguinte: a improdutividade é sinônimo de pobreza, ou pobreza é sinônimo de improdutividade. Então, a gente pode ampliar esse conceito. A pobreza não quer dizer apenas a parte financeira, né? A pobreza de sentimento, pobreza de espírito. Então, vamos ser produtivos, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de ajuda ao próximo, certo? Então, é esse convite, esse exercício que eu faço o convite para vocês, certo? Vamos deixar de olhar para apenas o nosso umbigo e passar a olhar, né, para as outras pessoas, que por consequência a gente vai ser beneficiado também. Ok, gente, um abraço, bom dia, bom trabalho e até amanhã em mais um 5h32.